Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós apresentamos a Tua palavra que é viva, que nos edifica. Espírito Santo, fala com cada um de nós, ó Pai, que hoje, ó Deus, nessa primeira ministração, nós possamos compreender o papel do homem, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. O tema da nossa palavra é a visão de Deus para o homem. Deus tem uma visão para você, Deus tem um plano para a sua vida. Você sabe, o homem ele detém as chaves das nações, e você sabe, as nações elas estão em crise, assim como o homem está, também está a nação, a família, a sociedade e o mundo. Então você sabe, se conserta o homem, conserta a família, conserta a sociedade. Por isso o diabo ataca tanto o homem, quando eu digo homem, a figura masculina, o macho, porque ele sabe que através do homem, Deus pode salvar e pode transformar milhares de pessoas. Eu estava vendo uma pesquisa que quando uma criança assume um compromisso com a igreja, ela só vai conseguir trazer 2% da família dela para a igreja, para Jesus. Quando a esposa converte primeiro ali na família, ela vai trazer 17% somente dessas mulheres, vai conseguir trazer a família inteira para Jesus. Agora, irmãos, quando um homem vem para a igreja, ele traz 93% dos homens, traz a família inteira para Jesus. Para você ver, aí fica fácil a gente entender por que o diabo ataca tanto o homem. Porque ele sabe que se ele ataca a figura masculina, o homem, ele vai destruir a sociedade. E esse é o tempo que nós temos vivido, um tempo difícil, onde a figura masculina, a figura do homem tem sido totalmente destruída. Vivemos, você sabe, eu fico pensando nos adolescentes hoje, quanto é difícil para eles, porque eles não têm a referência. As coisas estão tão complicadas que, estava vendo esses dias, um marido foi preso porque ele estuprou a esposa. Ou seja, se a mulher ficar com raiva dele e falar que foi estupro, ele vai preso. Então as coisas estão muito difíceis, assim, as leis, as coisas, elas estão cada dia mais para destruir a figura de um homem, a figura masculina, e o diabo está por detrás disso, porque ele sabe que uma vez que não tem homens, ele consegue entrar numa família, ele consegue entrar na casa e trazer uma total destruição. Quando eu digo homem, eu digo um homem que de fato é um homem de verdade, que é o que nós vamos estudar aqui hoje, e você vai poder avaliar um pouco aonde você precisa de avançar. Então, as leis, elas estão todas contra os homens. O homem está perdido, não sabe para onde está indo, e nem sabe quem mais é ele não sabe até que ponto que ele pode de fato ser um homem e exercer a função que Deus deu para ele. Deus nos fez homens, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um varão do Senhor, meu querido. Você sabe, os papéis tradicionais do homem já se perderam, né, nas últimas gerações. É claro que a gente vê homens aí, alguns que de fato tem uma liderança muito errada, né? Tem uma postura muito errada com a esposa, às vezes até machista, e isso também é um desequilíbrio nisso. Mas hoje, muitos homens têm sido questionados a respeito da sua identidade, e o diabo está por detrás disso, mas Deus, desde quando ele fez o homem, quando colocou ali Adão, quando a gente estuda a vida de Adão, nós podemos perceber o que Deus espera de cada um de nós, porque Deus nunca vai cobrar de alguém algo que ele não deu. Nós nascemos com uma essência, Deus nos fez homens, diga amém? Então, quando os homens são ignorantes da sua verdadeira identidade, isso não vai afetar apenas o seu próprio chamado e a sua realização, mas isso também vai afetar a sua família e vai afetar a sociedade como um todo. Se não lidarmos com essa crise de identidade masculina, toda a nossa geração vai ser comprometida. Eu louvo a Deus por você estar aqui. Só o fato de você estar aqui, você está no caminho de ser um homem de verdade. Diga glória a Deus. Você está em busca, você só está aqui quem é humilde, quem reconhece que precisa de crescer, de avançar. Por isso você está participando desse seminário.
E eu fico feliz por isso, porque é através da nossa vida, é através dos homens, que os homens são as maiores colunas da igreja. Eu lembro quando o pastor Aloísio resolveu construir ali a Arena Videira para 7.000 pessoas, e aí um dia nós tivemos reunião com ele, e aí nós perguntamos para ele, ali nós os supervisores, falamos: pastor, por que o senhor entrou nesse desafio? Ele falou: porque eu sei que eu tenho um homem de verdade comigo, e eu tenho esses homens, e eu sei que eles não vão me deixar na mão, e nós vamos alcançar isso. É verdade. E eu quero declarar: você vai ser um homem de verdade, que vai viver todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Diga amém. Homens nós já somos, você já nasceu homem, não é? Deus nos fez homem. É muito ruim, aí eu vou dizer mais para os jovens, que tem acontecido também muito isso na nossa geração, essa crise de identidade, né? Deus te fez homem, você nasceu homem, as pessoas nascem homem e nascem mulher, foi assim que Deus fez. E aí experiências ou situações da infância, na vida, leva essa crise de identidade, às vezes, porque a pessoa não, ela perdeu em algum momento a identidade que o Senhor deu para ela. Tem coisas, irmãos, que Deus nos deu. Deus nos deu. Você nasceu homem. E você sabe, os homens, o homem foi feito primeiro que a mulher. E antes da mulher existir, nós vamos ver aqui algumas coisas, vamos estudar alguns princípios, que Deus prepara o homem e o faz para isso, para ser líder, para governar, sabe, para cultivar, para fazer a diferença. E quando nós não cumprimos essa missão, a nossa família sofre, a igreja sofre, a sociedade sofre. Nós estamos aqui para ser homens de Deus, cumprir esse papel. Diga amém? Então, a igreja forte, ela é reflexo de uma liderança masculina estabelecida. E eu louvo a Deus pela Videira, que é uma igreja de homens que lideram. A Videira, o presbitério é sempre de homens, entende? Você sabe, para os irmãos terem uma ideia, um dos poucos arrependimentos que o pastor Aloísio tem no ministério dele, foi ter ordenado mulheres, porque não tem isso na Bíblia. Não tem na Bíblia mulheres. E aí esses dias eu até perguntei lá na reunião nossa, eu perguntei para o pastor Wilson: pastor, mas por que isso? E aí ele falou: porque quando se dá título, tem muitas mulheres, não são todas, mas tem muitas mulheres que quando recebe o título, ela acha que ela é igual ao marido, ela acha que agora ela pode mandar, que ela pode governar, e Deus não colocou as mulheres nessa posição. E por que hoje a sociedade é o que é? Porque os homens não estão sendo mais líderes. E aí, com isso, as mulheres estão encabeçando, as Evas estão encabeçando. E desde o começo foi assim. Deus queria que Adão liderasse, que Adão governasse, que Adão cultivasse, guardasse a casa, guardasse ali, livrasse, né, guardasse até mesmo do mal, porque o diabo ia se levantar, vigiar ali, ele tinha que ser o guardião, mas Adão não cumpriu a missão dele. E aí você vê uma Eva encabeçando, e a gente vê a destruição ali da sociedade e da humanidade. Mas na igreja é diferente. Você é um homem de Deus, diga amém. Eu sei que cada um aqui tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, mas Deus te fez homem. E eu vou mostrar alguns aspectos aqui, onde nós temos que desenvolver como homens que Deus nos fez, e para cumprirmos esse propósito maior. Então, tudo inicia a partir do momento que você compreende um propósito de Deus. Segundo o Dr. Melis Moore, a resposta para homens do século 21 é definir seu valor baseado no propósito de Deus. Diga: o meu valor está baseado no propósito de Deus, e não nos papéis da sociedade, porque a sociedade se perdeu, irmãos. E eu vou dizer para os irmãos, da agora para frente só vai piorar, até a vinda do anticristo é ladeira abaixo. Você já vê aí, né, dois extremos de homem. Diz que nos Estados Unidos isso é mais visível. Aqueles homens ogro, com barba, com um jeitão assim, todo, né, machão. E aí o outro extremo daquele homem masculado, meio afeminado, entende? Que é o que mais tem hoje também, né, na nossa sociedade. Esses dois extremos é ruim, mas o afeminado é muito pior. Porque ele é totalmente contrário ao que Deus fez o homem para ser. Entende? Deus nos fez homens, machos, diga amém?
E Deus quer fazer através da sua vida, através da sua liderança. Então, continuar a viver, na verdade, esse propósito da criação do homem. Tem um propósito desde a criação do homem, que é o que nós vamos estudar hoje aqui. E você sabe, essa compreensão, ela é justamente eu entender o propósito quando Deus criou o homem. Porque Deus não muda, irmãos. Deus é o mesmo. Eu espero que você mude e evolua. Diga glória a Deus. Não nos padrões da sociedade, dessa sociedade moderna aí, porque isso aí é uma geração que vai toda para o inferno, totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. Mas Deus não muda. Quando Deus fez Adão ali e deu uma identidade para ele, mostrou uma missão para ele, continua a mesma, Deus não mudou. Então precisamos compreender esse propósito ali da criação. Precisamos de uma identidade dada por Deus se nós queremos cumprir o verdadeiro propósito em nossas vidas. Precisamos aprender o que Deus deseja para nós originalmente. O que foi lá desde a origem? E é o que nós vamos estudar hoje aqui, nessa primeira ministração. Somente saberemos o verdadeiro significado da nossa existência, irmãos, na medida em que nós entendemos o nosso propósito global em relação ao Deus Criador e à humanidade. É simples. Deus deixa tudo muito claro. Agora a pergunta que fica, né, pastor, o que significa ser homem? O que é ser esse homem de Deus? Então nós precisamos estabelecer aqui, irmãos, os propósitos de Deus para o ser masculino em relação à sua vida na terra. É claro que há um propósito para a humanidade, e aí nesse contexto entre os homens e as mulheres, mas há um propósito específico para o homem, para nós. Você nasceu homem, Deus te fez assim. Não duvide disso. Se há pessoas aqui no nosso meio que você tem essa dúvida, que você tem essa crise, busque em Deus. Deus te fez homem. Deus não erra. Deus não erra. Deus nunca erra. Deus é perfeito. Se há algum erro, esse erro está em nós. Amém? Então você precisa compreender e entrar nesse molde, nesse modelo que o Senhor fez para a sua vida. Então nós fomos criados como seres espirituais para nos relacionarmos com Deus, sermos aqui a descendência de Deus, a família de Deus. Você sabe, em algum momento ali na eternidade passada, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito decidiram estender a vida deles. Chama vida Zoe, é a vida, diga Zoe, é a vida do próprio Deus. Então Deus faz um ser que é o homem, em primeiro lugar, o homem ali é a figura masculina, para que ele possa compartilhar essa vida depois através do homem, né? Deus ia dar uma mulher para ele, e eles iam ter filhos, e assim o homem seria essa descendência, essa família de Deus, expressando a natureza do Pai. Então ele deseja que o homem seja esse receptor de tudo que ele é e tem. Isso mostra o seu grande amor inexplicável pelo homem. Deus fez o homem, Deus nos criou, e tudo que Deus faz é bom, diga amém? Então Deus primeiro decidiu fazer o homem, e esse homem então se tornou a razão da criação do universo. É como alguém, irmãos, que está esperando um filho antes dele chegar. Todas as coisas são organizadas ali em função dele, da criança, né? Assim Deus fez o mundo, fez o universo. Tudo que ele fez foi para depois nos criar, criar você. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é especial, irmão. Então é assim que nós temos que nos enxergar. Abre lá em Efésios 1:4. Vamos ler junto, irmãos? Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ou seja, antes dele fundar o mundo, Ele te escolheu. Fala para o irmão que está do seu lado, você é escolhido de Deus. Então o Senhor nos criou a imagem dele para que nós possamos refletir essa personalidade do Criador. Inclusive lá em Salmos a Bíblia fala que nós somos deuses, porque uma vez que eu tenho Deus dentro de mim, agora nós vamos expressar essa divindade, e isso vai ser a vida eterna. Nós seremos um e viveremos com o Senhor para sempre, diga amém? Abre lá em Efésios 3:10 para a gente também ver isso. Você sabe, o homem falhou no plano, no propósito. Então Deus estabelece a igreja. Olha o que ele fala, não é? O ser humano hoje ele não reflete, ele não expressa a Deus, não.
Ele só reflete e expressa a Deus uma vez que ele nasce de novo, se torna filho de Deus, aí agora ele vai ser igreja. E aí olha o que Paulo fala: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Diga amém. Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha o 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jesus é a nossa referência. Jesus é um modelo, é um molde de homem, sabe, que nós temos que seguir, e através dessa vida de Deus que está em nós, que é a vida de Cristo, nós podemos de fato fazer diferença e cumprir o propósito. Mas volta lá para Gênesis 1:26, para nós seguirmos aqui nessa linha de raciocínio. Qual é o papel, qual que é a responsabilidade, o que Deus espera de cada um de nós, e você vai avaliar. Você sabe, a gente não se avalia para ficar condenado, acusado, mas nós nos avaliamos, refletimos para ver o que a gente pode melhorar, o que de fato está errado. É importante haver essa reflexão em nós, e não é para você ficar pensando em outras pessoas, não é para você pensar em você. Diga amém. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha a ele o que, irmãos? Domínio. Que coisa, que o Senhor estava fazendo o homem, criando o homem, e aí ele já fala: ele é feito a minha imagem, a minha semelhança, e ele vai dominar. Ele vai dominar. Então o homem foi feito para compartilhar esse governo de Deus. Você está vendo aqui a identidade que Deus está dando para o homem, que é governar. Por que tem mendigos? Por que tem tanto homem bebendo ali, frustrado? Porque são pessoas que não estão governando, não estão cumprindo a sua missão, e se sentem tão frustradas, tão assim aquém, tão mal consigo mesmo. Por que as pessoas bebem tanto? Quantos aqui, quando era do mundo, era muito beberrão? Deixa eu ver aqui os irmãos, alguns eram. Alguns parecem, outros me enganavam. Porque você pode observar, porque você buscava o quê? Uma fuga, não é verdade? Você queria um pouco esquecer das coisas, e entende? Frustração interna ali, entende? E aí por um momento você então vai beber, vai buscar outros caminhos, porque Deus nos fez assim, com uma sensação de, sabe, de conquistar, de vencer, de ser vitorioso. Olha a identidade que Deus dá aqui para Adão. Ele fala: olha, vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e ele vai dominar tudo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado para dominar, meu querido. E eu acho tão interessante isso, irmãos, que Deus nunca desejou governar sozinho. O amor de Deus, o amor ágape, não pensa assim, não é egoísta. O propósito do domínio foi dado ao homem espiritual antes da criação, porque aqui Deus estava criando, e o homem não estava feito. Ele está criando o homem lá, porque Deus vai falar, e a partir das palavras dele, a Bíblia diz que ele vai pegar um barro e vai fazer o homem do barro. Então antes dele fazer o homem, ele fala: façamos o homem. E aí ele fala: o homem vai dominar. Então espiritualmente, tanto nós homens quanto mulheres, nós temos a mesma responsabilidade aqui na terra, que é o governo. Isso foi dado ao homem espiritual, que reside, né, através do Espírito Santo que reside dentro de nós. Então nós precisamos compreender o plano de Deus para o homem, para o macho. Fala para o irmão que está do seu lado: você é a espécie. Fala para ele: você é o macho. Fala para ele: criou Deus macho e fêmea, o homem e a mulher, e tudo se encaixa. Eu acho que amanhã eu vou passar um vídeo, eu não sei quantos solteiros nós temos aqui. Levanta a mão, os solteiros. É 1/3, é muito, é pesado o vídeo. Eu vou deixar esse vídeo para passar um outro momento, do pastor Luiz falando da intimidade, como que é. Mas enfim, vai chegar essa hora. Eu não quero ficar passando, despertando aí a carne, né, desses irmãos. Não, ainda não. É a hora certa. Então o plano de Deus para o homem, vamos ver qual é o plano de Deus para o homem. Deus projetou a equipe e o equipou, aliás, o homem macho, para desempenhar todos os seus propósitos em funções que lhe foram atribuídas. Ele deixou tudo muito claro, e não precisamos ter dúvida do que Deus espera de nós, porque ele deixa muito claro na palavra. Esse homem macho, ele foi criado para servir as nossas necessidades aqui na terra. Olhe para cá, eu não vou te iludir.
O homem, uma das funções do homem é resolver problema. Quantos homens casados aqui concordam com isso? Diga amém. Não adianta você fugir disso. A gente é resolvedor de problema. É problema com o filho, é problema com a esposa, é problema financeiro, é problema de relacionamento, no trabalho, na igreja. O homem ele é resolvedor de problema. Eu quero profetizar na sua vida: se você está sendo causador de problema, você vai se tornar resolvedor de problema. Diga amém. Então, o propósito de Deus ao nos criar como homem pode ser compreendido ao se observar a maneira como nós fomos criados, o ambiente, o lugar onde nós fomos colocados e o trabalho que o Senhor designou ali para o homem desde a criação. O homem foi criado, irmãos, para ser o fundamento, e por isso que o homem, quando o homem apresenta, irmãos, rachaduras em sua estrutura, na construção, toda a sociedade e a família ficam comprometidas. Eu acho o Trump meio louco, sabe, assim, algumas decisões que ele toma, mas você vê que é um homem. Você pode ter certeza que se ele fosse o presidente dos Estados Unidos, quando o presidente da Rússia ali atacou a Ucrânia, ele não iria atacar a Ucrânia, porque tinha um líder homem ali. Aquele anterior já não é homem, é uma menina, uma liderança totalmente feminina. Você tem que ter muito cuidado com os traços de liderança feminina que há dentro de você, porque senão a sua mulher vai subir nas suas costas e vai te fazer um cavalo, porque as Evinhas, elas são especialistas nisso. E sabe o que eu acho interessante? É que a Evinha encabeçou, comeu a maçã e comeu a fruta. A gente acha que é maçã, né? Comeu a fruta primeiro, só que toda vez que a Bíblia cita o pecado, a Bíblia fala o pecado de Adão. Adão pecou, o homem pecou. Então, a responsabilidade é nossa. Levanta a sua mão e diga: a responsabilidade é nossa. Então não adianta depois falar: Senhor, a mulher que tu me deste foi a Eva. Deus não vai aceitar, porque você tem faculdades espirituais, você tem uma estrutura, você foi criado de uma forma que Deus fez, que Ele vai cobrar isso de nós. Ele vai cobrar de nós. A Eva errou, mas Adão errou mais, porque era para ele cuidar dela, era para ele vigiar ela. Só que quando você não está sendo um homem de Deus, que se enche de Deus e que busca Deus, isso é interessante. A serpente entra em cena, e aí ela entra na casa. E todas as vezes que o diabo entra na casa, vai ter destruição. Mas nós somos os guardiões, diga amém? E nesses 2 dias aqui você vai estar aprendendo a respeito disso. Então toda estrutura, irmãos, ela é testada pela capacidade do peso que suporta. Se nós desejamos uma sociedade forte e saudável, nós precisamos de homens de verdade, capazes de suportar essa sociedade. Muitos homens ainda precisam aprender a viver com a fundação que foram criados para ser, para que as suas famílias possam sempre se apoiar neles, com a certeza de que não vai desmoronar. Cuidado, é muito ruim. Irmãos, nesses 20 anos que eu sou pastor, eu vi muitos homens não ser essa coluna. E aí quando o homem não é essa coluna, a casa em algum momento vai desmoronar, porque ele mesmo vai deixar o diabo entrar, quando ele não for o Adão, que vai ser o primeiro a fugir de casa. Entendeu? O homem foi o primeiro a ser colocado na terra, o primeiro. E ele recebe instruções agora, irmão, direto de Deus. Entende? Isso nos mostra que o homem não foi estabelecido apenas para ser o alicerce, mas ele também recebeu instrução para que agora ele seja aquele que vai trazer a direção, que vai trazer a liderança e o governo. Você sabe, quando eu falo essas coisas, não quero dizer que a gente é melhor que as mulheres, não. É função. Deus fez o homem nessa função, diga amém? Ele foi colocado no jardim do Éden, que era como uma extensão do céu na terra. Imagine isso. Deus está governando no céu, e agora ele coloca um representante dele, que é Adão. E à medida que Adão se relaciona com Deus, come da árvore da vida, ele vai exercendo essa liderança que vai levá-lo a ser apto, e olhe para cá, e não fazer cansado, não vai cansar. Hoje no final aqui nós vamos orar com os irmãos, porque você sabe, tem dia que a gente cansa, não precisa de subir a montanha não,
para você ver que tem dia que você está cansado, tem dia que você está esgotado, tem dia que você pensa em desistir de tudo. Quantos já pensaram de desistir de tudo? Aí tem gente que pensa, né? Mas eu não tenho nada, vou lá desistir, né? Vou largar o quê, né? Mas enfim, nós temos uma família, você tem, né, a sua vida, um propósito maior, mas é a pressão. Casados, então, pressão financeira, pressão no casamento, família, tanta coisa que gera pressão, né? E é normal. Por isso que nós precisamos, irmãos, é de nos relacionar com o Senhor, sabe, é desfrutar dessa presença. Tudo isso é para deixar claro, irmãos, que o homem, ele foi programado para viver na presença de Deus. Quando nós vivemos fora da presença, nós vamos errar e vamos falhar, porque você vai tentar fazer no seu braço. Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 11, versículo 9. Isaías 11, 9. Ele fala assim, ó: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Está vendo? Então a vontade de Deus é que na terra as pessoas se encham do conhecimento do Senhor. Agora, se o homem não estiver na presença de Deus, ele pode até estar se movendo, irmãos, mas ele não vai estar funcionando da maneira verdadeira, da maneira correta que o Senhor espera. Então, fora da presença de Deus, o homem perde o sentido de ser, e ele torna-se um ser sem propósito. Ele não consegue viver o propósito. Você consegue entender? Que antes, nem entramos ainda, nem entrou aqui a Eva, a mulher, a família, nada disso. Por enquanto era Adão e Deus. O homem sem a presença de Deus pode se tornar o pior animal que existe na face da terra, e ele pode se tornar um monstro. Basta você assistir um jornal que você vai ver um monstro, não é verdade? Quando você vê o que o homem faz, o que o homem é capaz de fazer. Mas está na Bíblia, abre lá em Romanos 1, 28, para você ver aonde que o homem pode chegar sem a presença de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Próximo. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, maligno do mal, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos. Minha tradução aqui é a mesma. Sem afeição natural e sem misericórdia. Diga misericórdia. Esses são os homens que vivem longe de Deus, separados de Deus. Olha o 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, a gente chega assim, você sabe, um tempo desse ainda, quando eu estava ali em outra dispensação, pastoreando irmãos, um dia o irmão veio conversar comigo. Você vê, o homem chega a total tolice, você vê o tanto que é perigoso. Que aí ele estava lá, aí daqui a pouco, não, vamos chamar outras pessoas para ter, o casado, vamos chamar outros casais para transar conosco, para a gente desfrutar da vida. Aí chama de cá, aí daqui a pouco chama um colega e começa ali, a esposa se envolver com o colega, ele tem prazer em ver isso, daqui a pouco a mulher dele apaixonou por esse colega, muitos anos de casado, largou tudo para viver com outro homem, que o próprio marido. Você vê, aonde nós estamos chegando, você vê o tanto que é perigoso. E olha, às vezes você ouve isso, eu estou dizendo aqui um extremo, mas tem um caminho que o diabo te leva para chegar nisso. Amanhã nós vamos falar aqui da pornografia, do perigo que ela causa, vamos até mostrar para os irmãos cientificamente o tanto que esse é um dos problemas que nós temos na nossa geração. Porque na minha época, quando eu era adolescente, meu amigo, tinha que achar uma revista Playboy para ver. Hoje, basta o menino falar, estou com tesão, já vai aparecer no celular dele.
monte de coisas. Então, e isso aqui é uma destruição total, que o diabo vai entrando e vai destruindo quando não tem homens de Deus que vão buscando e vão se posicionando na presença de Deus. Então o problema de muitos nós homens é que no fundo pensamos que não precisamos de Deus, sendo que Ele é a primeira e maior necessidade da nossa vida. Levanta a sua mão e diga: o Senhor é a minha primeira e maior necessidade da minha vida. Não tem como você cumprir o propósito de Deus aqui na terra se você não buscar a Deus e se encher dele, da palavra dele, porque o homem ele tinha a palavra e a presença de Deus. Então quando ele comia da árvore da vida, ele estava se alimentando de Deus para ele cumprir o propósito. Mas chegou um momento que o homem resolveu comer outra fruta, fora do propósito, e aí agora ele não vai mais viver no Éden, ele não vai mais alcançar o que Deus tem para a vida dele, por escolhas. Você sabe, nós temos o livre-arbítrio. Eu louvo a Deus porque você está aqui nesses 2 dias, Deus vai fazer na sua vida, diga amém. Mas as consequências nós não escolhemos, nós apenas sofremos. E você que é casado, que tem filhos, você sabe disso. Muitas escolhas que você já fez na sua vida refletiu nos seus filhos. Eu lembro uma vez que meu pai, depois que eu já era grande e tudo, um dia ele falou para mim: meu filho, eu me arrependo de ter separado da sua mãe, porque eu vi o que isso causou na sua vida e na vida das minhas filhas. Ou seja, foi uma escolha dele, uma escolha dele. Eu amo meu pai, tenho uma grande admiração, uma grande referência para mim como homem. Os irmãos em algum momento vai conhecê-lo, provavelmente esse ano ele vai vir aqui. Ele é gordão, é quase igual o irmão aqui que foi levantado. Por isso que eu tenho tanto medo, que a minha genética, basta eu comer, que algo acontece aqui comigo. Mas você sabe, Deus te fez um homem, Deus te criou assim. E Deus tem um plano na sua vida. Estava agora há pouco aqui conversando com os irmãos, e eles falando: pastor, eu não tive a referência de um homem. É verdade, amanhã também nós vamos falar disso, a importância da gente caminhar junto, de nós sermos um grupo que caminha, que tem o mesmo coração, que tem essa unidade, porque às vezes você não tem mesmo as referências, uma boa referência, você não teve essa referência, e nós acabamos multiplicando aquilo que nós vivenciamos. Então Deus tem algo para fazer na sua vida. Mas vamos continuar aqui. Outro aspecto que nós vemos claramente na palavra de Deus é que o Senhor criou o homem para exercer domínio sobre a terra. Lá em Gênesis 1:28 ele fala que é para o homem dominar. Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi criado para ter domínio. Então ele começa ali pelo jardim, o homem iria aprender no jardim, para depois, com certeza, isso se estenderia por toda a terra. Essa era a vontade de Deus. Então ele começa pelo jardim para aprender, mas com certeza o Senhor iria depois levá-lo a ter uma liderança maior. Todo homem, irmãos, olhe para cá, ele é chamado para liderar, para exercer algum tipo de domínio. É inerente ao homem e foi colocado por Deus dentro de nós. Por isso que você quer tanto governar, quer tanto liderar, quer tanto alcançar coisas grandes na sua vida, porque Deus é grande e Ele nos fez com essa grandiosidade, diga amém? Agora, Deus também, Ele atribuiu tarefa ao homem. Isso fala desse propósito para o qual nós fomos criados. O que Deus incumbiu ali a Adão, ainda continua para nós hoje, diga amém? Ao homem foi dado o direito de comer livremente da árvore da vida e não da árvore do conhecimento. E hoje também, diante de nós temos o pecado, nós temos coisas que você sabe que se você entrar por essa porta, você vai sofrer consequências, a sua família vai sofrer consequências, a igreja vai sofrer com isso e isso vai refletir também na sociedade. Então, primeiro, Deus, quando Ele coloca ali essa árvore da vida, é a árvore do conhecimento do bem, é porque quando você come da árvore da vida, você recebe sabedoria, você recebe revelação, você se comunica com o Senhor, e assim você se torna apto, capaz, para cumprir a sua função de homem. Deus não quer que a gente viva uma vida cansado, estressado, entende? Com dificuldade de cumprir o nosso papel, mas na graça dele, em Cristo Jesus, nós podemos fazer isso com leveza, diga amém?
Então, o homem recebeu tudo isso sozinho, irmãos, antes da mulher. Porque Deus desejou que o homem assumisse esse encabeçamento, essa responsabilidade de ser um líder, que pudesse guiar os que viessem depois dele, entende? Depois viria a mulher e viria os filhos, mas Deus deu para o homem. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus deu para você. Então, o liderar é algo que Deus coloca na nossa vida. Tudo que precisamos para guiar a nossa vida, a nossa família e este mundo, está no homem cheio do Espírito de Deus. Porque quando eu vou, me encho de Deus, busco a presença de Deus, eu me torno apto para liderar. Você vai ter um casamento abençoado, amém? Os solteiros aqui vai escolher, vai deixar Deus guiar você, diga amém. Porque um princípio importante que cada homem precisa compreender é que o homem não foi eleito para ser o cabeça da família. Não, você não tem que fazer campanha pedindo ali para ver quem vai liderar a casa, não. O que determina a sua posição é a identidade, é o que Deus determinou. Então, sua posição já foi determinada por Deus no dia em que você nasceu. Fala para o irmão que está do seu lado: é no dia que você nasceu, você recebeu sua posição. Então, se você é um homem, então você é o cabeça da família, e assume esse lugar independente da sua classe social, do seu nível cultural. É uma questão de posição e de propósito ao nós sermos criados. Então, mesmo que você fuja dessa responsabilidade, ela vai correr atrás de você. Você sabe, achei interessante isso aqui: o homem deve ser gentil, mas é necessário que ele seja posicionado, tem que ser firme. Uma mulher, irmão, jamais será feliz casada com um emasculado, e muito menos com um machão, mas apenas com um único tipo de homem. Sabe qual homem? Um homem de Deus. Toda mulher deseja ser amada por um homem de verdade, não por um emasculado destituído de energia e de segurança, nem tampouco por um machão que se esconde na sua insegurança, na sua valentia e na sua ignorância. Nossos filhos precisam de um homem que seja padrão de Deus para eles. Levanta a sua mão e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Fala: me capacita, Senhor, para ser esse homem. Abre lá em 1 Coríntios 16, 13, para você ver o que Deus fala a respeito do homem. O que Paulo escreve. Ele fala assim: sede, vamos ler junto, irmãos? Sede vigilantes, permanecei na fé, portai-vos, fortalecei-vos. Que coisa, o homem de Deus, ele é firme, ele se posiciona, sabe, ele aguenta o arroxo. Fala para o irmão que está do outro lado: você vai aguentar a pressão, irmão. Fala para ele: você não vai desistir não, porque é assim que Deus nos fez, irmãos. Irmãos, a igreja é a esperança, é só na igreja, é aqui que é o lugar, você está no lugar certo, diga amém. E muitos aqui vão se aprumar. Fala, profetiza na vida, irmão: você vai ser aprumado, irmão. Você vai entrar no prumo, à medida, por isso que, você sabe, irmão, nós vamos ser uma igreja de milhares nesse lugar, e depois nós vamos ser uma igreja de dezenas de milhares, diga amém? E está aqui as colunas da igreja, os homens são as colunas, Deus colocou. Então, ou seja, nós temos que nos tornar padrão, para que depois os outros possam nos imitar, ou seja, a sua responsabilidade é grande, amém? Então o homem de Deus, ele é firme, mas ele não é bruto. Ele chora, mas ele não é chorão. Ele lidera, mas ele não é áspero. Ele não é fraco, ele é seguro. Ele não é ignorante, ele é forte, mas ele não perde a sensibilidade. Esse é o homem de Deus. Então o homem é a peça-chave de Deus na criação. Ao receber todo o conhecimento ali da árvore da vida, e ele se alimenta de Deus, ele se torna então o professor do mundo, aquele que foi estabelecido para ensinar os demais que viriam depois. Ele recebe do Senhor, e depois ele passa para a esposa e para os filhos. Inclusive, é tão séria essa questão do ensino, irmãos, que no Novo Testamento, Paulo diz lá em 1 Timóteo 2,12, que a mulher não deve ensinar. Porque olha o que ele diz aqui, 1 Timóteo 2,12. E não permito que a mulher ensine. Isso aqui mata o movimento feminista, né? Infernal do cão, nascido ali em reunião do diabo no inferno, e que depois veio para a nossa sociedade. Nem exerça autoridade de homem. Está vendo?
Ou seja, tem uma autoridade que é do homem, que Deus nos deu. E Deus espera de nós e vai cobrar de nós se nós usamos essa autoridade que Ele nos deu. Então, Paulo deixa claro aqui no Novo Testamento, irmãos, que cabe ao homem a responsabilidade de estabelecer um ensino na vida da igreja. É o homem que estabelece isso. Isso aqui não quer dizer que a mulher é inferior. Não, é uma questão de papel, de função. Deus fez o homem para ensinar. Fala para o irmão que está do seu lado, você vai se tornar apto para o ensino, meu querido. Agora, se você só fica vendo coisas, só fica com lazer, entretenimento, e não busca o conhecimento, as coisas, fica difícil. Aí é melhor ser igual a mula que está calada, né? Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando calado, é visto como sábio. Não é sábio, mas pelo menos é visto. Ou seja, nós temos que ir em busca desse conhecimento, nós temos que buscar isso, porque é a função que Deus tem para nós. Outra função que Deus deu para o homem, diga, cultivar a terra. Então o homem agora, ele vai cultivar a terra, essa é a responsabilidade dele. Pastor, mas cultivar como? Eu vou me tornar um agricultor? Não, irmãos, isso aqui não é um mero trabalho braçal, quando o Senhor está falando isso para nós, não. O que significa isso? É que nós vamos pegar sementes e vamos levar essa semente a desenvolver o potencial dela, para que ela se torne uma árvore frutífera. Diga amém? Eu gostei daquele filme, qual que é aquele filme lá, que é um desses, A Forja, que os caras foram treinar os outros homens, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos crescer, e Deus, eu quero profetizar isso na sua vida, você vai ter realidade. Os casamentos aqui, os homens aqui, que são casados, ainda não tem realidade no seu casamento não está legal, não tem muita briga, sua mulher aqui às vezes manda, você vai crescer e vai viver aquilo que Deus tem para você, diga amém? Porque nós vamos ser uma referência para esses jovens aqui, porque nós precisamos disso, e eu quero profetizar também, você vai trabalhar menos e ganhar mais, porque você tem que fazer a obra, você tem que se envolver no propósito de Deus, você sabe, para que essa semente desenvolva, é necessário nós gastarmos tempo com ela. Cultivar significa fazer a semente crescer e gerar um produto nobre. Isso significa que você que é homem deve cultivar sementes ao seu redor, tornando algo frutífero, desenvolvendo até a perfeição. Então o homem deve buscar esse crescimento, esse avanço, sabendo que o Senhor te chamou para cultivar, diga amém? Mas cultivar, irmãos, não envolve apenas a criatividade, envolve também esforço. Isso aqui é importante, muito para os adolescentes aqui, me escutem agora. Nenhum homem precisa ser um super-homem, todo homem precisa cumprir o propósito para o qual foi chamado: trabalhar. Trabalhar não é maldição, como muitos pensam. O trabalho ele foi dado antes da queda, e Deus deseja que todos nós trabalhemos, porque Deus trabalha, e Deus sempre vai trabalhar. Então se você pensa que lá no céu você vai ficar numa nuvem, tocando harpa e dormindo na rede o dia inteiro, está enganado, porque é a essência de Deus o trabalhar. Então você vai trabalhar, você vai prosperar, diga amém? Vai trabalhar, sabe, porque é uma das funções do homem. Uma das funções que Deus dá para o homem é ser um mantenedor, é aquele que vai suprir a sua casa. Então trabalhar é bênção, diga, trabalhar é bênção. Então Deus vai te dar graça. Eu quero profetizar isso na vida dos homens aqui. Você vai sustentar a sua casa. O dinheiro da sua esposa vai ser só para os passeios, sei lá, para gastar com o filho, diga amém? Mas é o homem que é o supridor, porque Deus nos fez assim, sabe? Deus te fez com essa condição, então Ele vai te dar graça para que você possa desenvolver aí, diga amém? Então nós somos a imagem de Deus, e na Bíblia ela nos ensina que Ele trabalhou e trabalha até hoje, por isso nós somos chamados também para trabalhar, e ali nós vamos desenvolver também o nosso potencial. O problema é que tem alguns irmãos, alguns homens, que aí ele só trabalha, ele só pensa em trabalho, em ganhar dinheiro, ele não vai viver o propósito de Deus, ele não vai conseguir criar os filhos, ser presente, ele vai chegar diante do Senhor naquele dia de mãos vazias, porque nós vamos apresentar para o Senhor aquilo que nós fizemos para o Senhor na igreja, é a igreja, é o corpo de Cristo. Se eu só trabalho,
aí esse desequilíbrio também é terrível, porque a vida é um sopro. E aquilo que nós fazemos vai ficar aqui, que nós trabalhamos é para usufruir aqui, e nós somos eternos, então nós vamos fazer aquilo que é eterno, diga amém? Para nós chegarmos diante do Senhor naquele dia. Mas é importante você entender isso, trabalhar, tem que trabalhar. Além disso, o homem foi colocado no jardim para guardá-lo. Você sabe, irmãos, guardar fala de proteger, de defender. Defender de quê, pastor? Pois é, Deus sabia que a serpente estava ali, e Deus falou: Adão, guarda sua família, guarda sua esposa da serpente, guarda sua mulher. Mas Adão não foi um bom guardião. Ele deveria cultivar e guardar tudo que estava no jardim. Deus jamais disse para a mulher proteger qualquer coisa. Por quê? Porque a mulher é uma das coisas que ela deve ser protegida. As nossas esposas, elas têm que ser guardadas, protegidas. A minha mulher tem dia que ela está triste, que ela não está bem, que ela está lá com as crises dela, é a hora que eu tenho que guardá-la, defendê-la, sabe, proteger dos ataques malignos que vêm na mente. Mas quantas vezes nós agimos como Adão? Ao invés de você estar guardando a sua casa, a sua família, você está lá no quarto vendo pornografia, abrindo espaço para demônios entrar na sua casa. Então o diabo, ele vai nos atacar. Ele vai se levantar contra você. Você sabe, até a sua formação física e a sua capacidade mental, ela mostra isso, que você foi feito para guardar, para proteger. Não é? Muitos homens estão lá na cadeia porque eles resolveram usar dessa proteção. Deus os fez assim, mas ele usa para o lado errado. Ele usa para ser violento, para bater, para matar, para destruir. Mas nós temos que usar isso para guardar nossa família, para defender sua família. Deus te fez homem, diga amém? E para encerrar, a identidade é a imagem de Deus. A identidade do homem, ela é definida em duas características. Primeiro, o Senhor disse, né? Eu coloco a minha imagem, eu te faço com a minha imagem. A imagem é uma representação poderosa. Você sabe, quando você olha ali um guarda de trânsito e ele está com aquela roupa, você respeita, porque ele pode te multar, porque ele tem uma autoridade, ele está revestido naquele momento daquela autoridade. Então nós carregamos a autoridade de Deus. Você sabe, Jesus, quando ele esteve entre nós, ele falava assim: quem me vê, vê o Pai. Olha que coisa linda, é a autoridade. E agora nós recebemos essa imagem também do Senhor. O diabo tem que te respeitar. O diabo, quando vê você, fala: ali não, naquela casa eu não posso tocar não, diga amém? Porque nós temos que nos posicionar como homens de Deus. Essa imagem, ela é tão poderosa que ao olharmos para ela, percebemos a verdadeira identidade que nós carregamos. E você sabe, irmãos, no mundo espiritual essa imagem é reconhecida. Os seres espirituais sabem quem somos nós, e quando nós usamos a nossa identidade que o Senhor nos deu, você não tem noção onde o Senhor vai te levar. Irmãos, eu estava contando aqui para os irmãos semana passada, eu estava no avião, e eu senti no meu coração, como se Deus falasse mesmo comigo: se esse avião decolar, ele vai cair. Eu nunca senti isso, eu não sei quantas vezes eu já viajei de avião nesses anos que eu sou pastor, mas foram muitas. Às vezes, até tenho que pedir perdão, porque tem vezes que eu nem oro para viajar dentro do avião, eu acho tão seguro que eu... E aí veio aquilo no meu coração e eu falei: Senhor, em nome de Jesus, se isso que eu estou sentindo aqui é o Senhor que está falando comigo, esse avião não vai decolar. Não decolou. Por quê? Porque eu tenho uma imagem, eu sei quem sou eu em Cristo e eu sei qual é a minha autoridade. Irmãos, não levantou o voo, não ia levantar, porque tinha um problema mesmo naquele avião. Ou seja, eu só estou te dando um exemplo do que você pode fazer com essa autoridade que o Senhor te deu. Não é desistir, eu não vou desistir da minha mulher, você não vai desistir dos seus filhos, você não vai desistir da vida, não. Você vai se posicionar, diga amém, para viver o melhor de Deus. Eu não estou aqui para te condenar, não. É para dizer que nós podemos sim, e amanhã nós vamos estar mostrando para você o que Deus pode fazer e o que Ele vai fazer na sua vida, diga amém. Então, à medida que você vai contemplando o Senhor, você vai representando o Senhor e você vai sendo esse canal de Deus. Nós somos os canais de Deus na terra, diga amém?
E você sabe, é os homens que Deus vai levantar. É você que Deus quer levantar. Ah, pastor, mas eu tenho muita falha, ainda tenho problema com isso. Não importa, você vai buscando o Senhor, nós vamos andando juntos e o Senhor vai fazendo na sua vida. Então nós precisamos compreender que nós fomos feitos à imagem de Cristo e nós carregamos essa autoridade espiritual. E por último, nós fomos feitos à semelhança do Senhor, ou seja, a matéria-prima nossa é a do Pai, é a de Deus. Deus te fez parecido com Ele. Você sabe, uma joia feita de prata, ela tem um preço diferente de uma que é feita de ouro, mesmo que as duas sejam parecidas. Você é precioso, Deus tem um plano na sua vida, você é amado de Deus, diga amém. Agora nós temos que entender e compreender isso, para que nós possamos vencer. Coloque-se de pé nessa noite, quero chamar aqui o nosso tecladista. Sabe, irmãos, feche seus olhos. O Senhor está em busca de homens de verdade, e nós estamos aqui à disposição para sermos. Eu sei que quando a gente olha para a nossa vida, quando você olha para você, fica os seus olhos fechados. Você ainda fala, poxa, eu falho tanto nisso, eu sou tão falho nisso, eu tenho que mudar nisso. Começa assim, nessa humildade, reconhecermos. Para nós somos esses líderes que o Senhor vai levantar nessa última geração, homens de verdade, que se posiciona pela família, sabe, pela igreja, que é provedor, que é canal de Deus, que é um resolvedor de problema, mas não alguém que está sempre cansado, estressado, buscando uma fuga. Não, nós temos essa unção sobre as nossas vidas, e eu quero declarar que você vai viver todo esse propósito de Deus. Sabe, se você quer viver esse propósito de Deus, você reconhece que precisa disso. Senhor, eu quero viver esse propósito, eu quero ser esse homem de verdade, esse homem que termina a carreira como alguém que venceu. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, para que nós possamos orar por você. Oh Jesus, oh Jesus, o Senhor quer fazer na sua vida, na sua casa. Talvez ser o supridor tem sido tão difícil. Você tem tido crise, volta e meia você tem crise financeira, isso te ataca, te abala, te deixa nervoso, preocupado. Mas hoje nós entendemos aqui que se nós buscarmos o Senhor e nos enchermos primeiro dEle, Ele vai te capacitar, não vai ser peso. Eu sinto no meu coração de falar aqui para alguns homens, para você sustentar a sua casa tem sido um peso, mas o Senhor vai te dar graça para que isso não seja peso. Oh Jesus, eu vejo contendas aqui em casamentos por causa do financeiro. Você vai buscar o Senhor, Ele vai te dar sabedoria para ganhar dinheiro, para sustentar a sua família com maior leveza. Muitos homens aqui são carregados pela esposa, é a sua esposa que ora, é sua mulher que busca a Deus, mas agora chegou o tempo de você ser esse sacerdote, de você ser esse homem que ouve de Deus, que é canal de Deus, que é o que vigia a casa, que sabe que vai levar a sua família naquele dia e falar, Senhor, está aqui, eu fui fiel com o que o Senhor colocou, eu guardei minha família, eu fiz discípulos. Nós somos esses homens dessa geração. Há muitos homens agora que estão se preparando para ir beber, para ir para as drogas, para ir para o sexo lá fora, e Deus vai nos usar para resgatá-los, porque eles estão vivendo totalmente fora do que Deus tem para eles. Mas esse é o tempo de Deus fazer uma obra na sua vida, no seu coração. Oh Jesus, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós não queremos ser um rascunho, Senhor, mas nós queremos cumprir o papel, Senhor, de homens de Deus, Senhor, que vive o propósito, Senhor, com leveza, com alegria, sem condenação, sem abrirmos brecha para o inimigo entrar na nossa vida, na nossa casa, Senhor.
Pai, mas na nossa força nós não conseguimos, nós não podemos. Eu sei que muitos aqui, Senhor, não tiveram nem mesmo a referência de homem, de pai, mas o Senhor é aquele que supre o nosso coração e o teu espírito. À medida que nós nos alimentamos do Senhor, o Senhor nos capacita e nos qualifica, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós temos buscado na nossa força, no nosso braço, Senhor, mas eu declaro, Senhor, que hoje o Senhor começa uma obra na vida dos meus irmãos, Senhor, para que nós sejamos referência, para que possa, Deus, chegar jovens aqui, Senhor, e nós tenhamos homens jovens, ó Deus, santos, cheios de Deus, Pai, que cumpre o propósito, que cumpre a missão, que nós sejamos homens casados, que é referência para os jovens, para os outros casais, Senhor. Tem uma pessoa aqui que está dizendo para o Senhor agora que para ele não tem como. Você está dizendo: Senhor, para mim não tem mais jeito, as coisas que eu fiz não tem perdão, não tem como. Pois o Senhor está dizendo que se você se posicionar e buscar a presença dEle, o milagre na sua casa vai ser grandioso. Senhor, não é na sua força. Tem outro aqui que está se sentindo condenado, acusado. Não se sinta assim, o Senhor já te perdoou, e o Senhor é tão bom que Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Não se sinta culpado, não se sinta acusado, isso não vai resolver. Essa é a palavra de Deus para você agora. Apenas reconheça e desfrute na presença do Senhor. Oh Jesus, vou chamar os irmãos do louvor aqui na frente. Senhor, o Senhor vai fazer de você um homem de verdade, um homem que vai aguentar a pressão, vai aguentar a responsabilidade. Nós não seremos o Adão covarde que fugiu, não. O segundo Adão, que é Jesus, ele é perfeito, e agora o Senhor habita dentro de nós para nos capacitar. Coloque a mão no seu coração, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, receba hoje essa vida, receba essa vida que te capacita, que te qualifica para vencer, para reinar, para ser vitorioso. Há jovens aqui que têm medo do futuro, medo de não dar conta. Não sinta medo, o Senhor é contigo. É na força dEle que nós podemos. É na força, é na nossa fraqueza, na dependência dEle, que Ele nos faz homem de verdade, homens que refletem Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo na sua vida. Esse seu jeito, essas falhas suas, o Espírito de Deus vai consertar. Oh, xerebacharalabalaia, Senhor. Xerecanchorebacharahá. Oh Jesus, receba essa paz, receba essa vida. Você está no lugar certo. O Senhor não desiste de você. Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Até essa história frustrada, até esse problema, até os seus erros, porque Ele é bom. Receba essa vida de Deus. Acabou? Receba a vida de Deus. Deus está levantando um novo tempo. Oh Senhor,
abençoar você. Pai, eu abençoo, Senhor, cada um desses homens, ó Deus, que estão aqui. Senhor, eles estão aqui porque o Senhor tocou neles, porque o Senhor os trouxe. Pai, eu declaro que amanhã nós estaremos aqui a partir das 16 horas e algo vai acontecer na nossa vida, no nosso coração, porque o Senhor tem pressa para coisas maiores na sua vida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, amanhã às 16 horas nós estaremos aqui. E você que não fez inscrição, faz, que a gente tem que comprar mais carne, tem mais pessoas, glória a Deus, vai ser poderoso a nossa comunhão aqui, 9 horas da noite, diga amém. Você não fez inscrição, procura o Eduardo e faz sua inscrição, que amanhã vai ser barrado ali na frente os nomes das pessoas que não se inscreveram, ok? Deus abençoe os irmãos. Até amanhã, 4 horas. Vamos cantar uma música, uma nova história Deus tem para nós, amém? Cumprimente aí 10 irmãos. Uma nova história Deus tem pra mim.